Quantas vezes você já não viu essa abertura e tentou cantar essa música junto? Aqui a história foi escrita. Aqui começa uma das melhores produções, não só do cinema, mas das animações, da história. Começa aqui o Rei Leão. Primeiramente, eu tenho que dizer que, assim como no filme da Branca de Neve, os animadores aqui estão de parabéns, viu? Pois, no quesito estético, essa é uma das animações mais lindas que eu já vi em toda a minha vida, viu? Pois tudo nela é arranjado de uma forma que enche os olhos toda vez que você assiste. Tudo nela. O cenário, a forma como é composto, os objetos, os animais, itens ali no cenário, luz, sombra, as cores, a textura que eles tentam fazer, mesmo sendo uma animação 2D, cara, é uma coisa muito, muito à frente do seu tempo e acima do seu nível. Mesmo hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, que nos proporciona fazer animações tão lindas quanto, pra mim, meu, essa tem um toque especial, pois saber que aquilo foi não só feito no computador, mas uma parte foi desenhada à mão também, meu, é sensacional, viu? Esse trabalho de animações antigas que a Disney fazia dessa forma é algo que nunca, nunca vai ficar passado. Isso com certeza sempre vai ter a sua marca para sempre na história. A história do filme aqui você já deve conhecer, mas você que não conhece, somos apresentados às terras do reino, conhecendo seus reis, Sarabi e Mufasa. Ambos acabaram de ter um filhote, Simba, que começa a ser preparado para assumir o trono no lugar do seu pai quando crescer. Mas tanto esse jovem leão quanto seu pai são vítimas de uma armação e uma armadilha mortal planejada pelo tio ardiloso de Simba, Scar, alguém que não sente remorso algum no que faz e só deseja uma coisa: o trono. E agora esse leão precisa embarcar numa jornada para reaver o que é seu por direito. Uma história que com certeza vai marcar esse jovem leão para sempre. E assim como ele, essa história também nos marcou, eu acredito, né. Eu conheci esse filme muito tempo depois, né, até porque eu nasci nos anos 2000 e ele é dos anos 90, né, mas eu acredito que eu fiquei com o mesmo sentimento das crianças quando assistiram esse filme pela primeira vez lá nos anos 90. Meu, mesmo a história sendo um plot, entre aspas, "básico", né, não tendo nada assim de reviravolta ou algo do tipo, né. Esse filme é sensacional, pois a forma com que a história se desenrola, ela é construída, cada decisão que é tomada, ela te prende do começo ao fim, né. Você senta para assistir e você quer saber aonde isso vai terminar, como Simba vai reaver o trono, como Scar vai ser tirado do poder, como tudo vai acontecer em resumo, viu. Você quer ver aquilo até o final. E olha, eu devo dizer que esse filme não decepciona, viu, pois te prende do início ao fim, viu. E quando você termina de assistir, você sente uma sensação que tão boa, cara, que você acabou de assistir uma das melhores coisas que o ser humano pode ter criado nesse quesito. Bom, fora a animação por si só que é linda, o desenvolvimento e o desenhar dos personagens, assim dizer, né, é muito bom também. O Simba, como protagonista, é claro, é quem sofre a transformação principal ali. E para mim, é sobre isso que fala o Rei Leão, transformação. Pois imagina aí, um jovem leão que acaba vendo seu pai morrer de uma forma pesada na sua frente e não poder fazer nada e depois ainda receber a culpa, né, por aquele que deveria protegê-lo, que era o seu tio, né, e ter que fugir da onde ele mora, né, é algo assim muito, muito pesado. Se tratando principalmente de um filhote, né. Imagina aí você aqui na vida real, né, quando criança um parente seu morre e dizem que a culpa é sua, né. Deve bagunçar totalmente o seu psicológico. E o Simba, ele passa muitos anos se anestesiando, fugindo dessa culpa, dessa dor que ele sente, né. Até que o passado bate a porta, né. E agora ele precisa, né, em confrontar os seus demônios internos, confrontar a culpa, o trauma que ele carregou por anos, né, tentando silenciar ali, né. E agora ele precisa tomar uma atitude para se tornar um leão de verdade, para se tornar um rei de fato que as suas terras precisam, né. E todo o caminho que faz, desde, por exemplo,
desde a fuga até viver por anos no Hakuna Matata com Timão e Pumba, né? Até o retorno de pessoas do seu passado para confrontá-lo e fazer ele voltar para as terras do reino. É muito, muito bem feito. E você pode levar essa lição para você na sua vida, né? Sobre tudo bem você ter errado lá atrás, né? Mas agora você pode aprender com o passado, pode aprender com seus erros, com as suas falhas. O que você fez lá atrás não impacta no futuro, é o que você faz hoje que vai impactar no seu futuro. É uma lição que quando criança a gente vê, ele precisa confrontar o seu passado, né? Precisa honrar o pai dele, né? Agora, quando você é adulto, você passa a entender muito melhor, pois quantas vezes a gente não erra na vida e quer consertar aquilo, mas demora para entender que não dá para consertar o passado. Você só pode focar no seu futuro, no que você vai fazer dali para frente. Sobre os outros personagens, a Nala faz muito bem o papel de par romântico do Simba, né? E também como aquela que é o primeiro impulso para ele voltar para casa, né? Pois os dois foram amigos da infância, depois se afastaram quando o Simba foi embora e agora se reencontram como adultos. E ela é a principal, né? Pois ela viu todo o sofrimento que foi, com Scar e as hienas no poder, né? Então, mais do que nunca, ela vê como eles precisam do Simba de volta. Principalmente também para reaver a verdade, descobrirem quem o Scar é de verdade, né? Junto a ela também o Rafiki, que é um babuíno ou mandril, sempre me confundo, né? Faz também esse papel, pois ele foi um sábio nos tempos do Mufasa e agora serve da mesma forma para o Simba, dando conselhos e incentivando. Inclusive é ele que ensina a principal lição do filme para o Simba, né? Sobre não se culpar pelo seu passado e aprender com os erros. E os outros personagens, como Timão e Pumba, é claro, não podia faltar a dupla, uma das melhores duplas das animações. E aqui, ao contrário de ter um cara alto, que é sério, e um baixinho que adora incomodar, né? Não, tem dois caras que são dois paspalhos, né? Dois caras zoeiros que vivem aprontando, fazendo um monte de bobice por aí, né? E você dá risada com eles, dá muita risada, pois todas as cenas com eles são sensacionais. E é claro, eles ensinam também o lema que eles levam, né? Que é o Hakuna Matata, que é viver uma vida sem preocupações, sem grandes estresses, né? O famoso Hakuna Matata. Que inclusive rendeu uma música, que outro ponto bom também. Todas as músicas desse filme são sensacionais, elas casam muito bem com o ambiente, viu? Sério, o trabalho sonoro aqui também tá igual a parte visual, tá sensacional. E claro, não poderia faltar ele, um dos melhores vilões já desenhados, né? Scar, o tio de Simba, irmão de Mufasa. Alguém que a princípio você pensa, é só um cara rejeitado, qualquer, amargurado, mas não. Esse leão aqui engana muito, né? Pois ele é ardiloso, cruel, insano, né? Alguém extremamente ganancioso. Ele não liga para sua família, para quem tá do lado dele. Ele só tem um objetivo, o trono, e ele vai conseguir isso, quer queiram, quer não, né? Isso que torna ele um dos melhores vilões já feitos, pois ele não é mal porque ele teve um passado difícil, porque sofreu um trauma ou porque o protagonista atrapalhou ele de algum jeito, não é? Aquele é mal porque ele é mal, como os vilões originalmente são, né? Eu sou mal porque eu sou assim, eu quero ser assim, não é algo que me forçou. Eu sou assim porque eu quero ser mal, né? Isso que também é algo que confronta muito com os vilões que a gente veria depois, né? Vilões que têm uma motivação, né? Mas às vezes você se apega um pouco a eles, né? Já o Scar não, você odeia ele por tudo que ele faz, só que ao mesmo tempo ele é muito carismático também, né? O jeito dele falar, sempre leve, doce, né? Mas ao mesmo tempo sendo ali um pouco ameaçador, né? É o que também faz você se apegar a esse personagem. Você fala, cara, isso é um vilão bem feito, viu? Um cara que você odeia, mas ao mesmo tempo ele te prende, né? Você se acostuma com ele, né? Você vê como ele é um bom personagem, né? Um outro que parece um pouquinho com ele também é o Hopper de Vida de Inseto, que eu já falei por aqui. Em resumo, Rei Leão, cara, é uma lenda dos cinemas até os dias de hoje, viu? É uma animação linda, belíssima, com um visual extremamente cativante. Algo que você bate o olho e fala, cara, como seria isso se fosse feito num cenário real, né? Com animais reais, né?
e a gente acabou tendo aí um gostinho do que é isso de verdade, não é mesmo? Enfim, entre personagens cativantes, músicas espetaculares também, né? Uma história que te prende do início até o fim. Eu devo dizer que tudo isso torna essa, com certeza, um rei das bilheterias do cinema, viu? E de fato foi por muito tempo. Antes da chegada do Frozen, Rei Leão era o carro-chefe da Disney, é o que mais vendia, mais dava lucro, né? E o mais famoso, né? Tanto que até ganhou uma adaptação para os teatros na Broadway, que até hoje é muito famosa, é muito falada, né? Juntando tudo isso, né, você percebe por que que essa animação leva o título de rei, porque realmente ela é digna de um rei. E eu devo dizer que quando produziram, quando lançaram ela, eu devo dizer que ali a história foi escrita. Bem, é isso. Essa foi a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui pra mim nos comentários. Aproveita e comenta aí. Você é dos anos 2000, assim como eu, conheceu esse filme depois? Ou você é lá dos anos 90, conheceu ele quando ele saiu, quando ele lançou? Escreve pra mim aqui. Se gostou, clica no gostei, compartilha para os seus amigos, né? Se inscreve no meu canal para ficar por dentro de mais vídeos. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui e até mais!